Banana. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Estamos aguardando um minutinho aí para começar a nossa aulinha, tá? Eu descobri porque a semana passada estava desligando antes do tempo. Porque se algum aluno entra assim muito antes da reunião, já começa a contar o tempo, tá? São 40 minutos, mas vamos supor que um aluno entrou meia hora antes. Aí depois só sobram 10 minutos para a aula. Então hoje acho que a gente entrou no tempo certo, né? A galera está entrando no tempo certo, então nós vamos ter problemas não. Queria que você dissesse para mim aí, através do chat, se você está me ouvindo direitinho, né? Se o áudio está legal e se você está vendo uma tela hidrocarbonetos. Por favor, alguém digita aí no chat para nós. Oh, legal. Paulinha, Antônio, beleza. Ok. Belinha também. Kailane. Gente, você lembra que a semana passada deu uma caída, né? Se acontecer de novo, a gente volta e começa novamente, viu? Fica tranquilo que não tem problema não. João Gabriel, obrigado pela presença. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa, o número aumentando cada vez mais. Joia. Até que dá o nosso horário aí, ainda falta um minuto, você vai perceber que naquela listinha de exercícios que eu mandei para você, são os mesmos da semana passada. Porque até que eu não termine um número razoável de funções, não tem jeito de fazer mais uma lista, né? Passar outros exercícios para vocês. Então, por enquanto, é aquela lista que eu passei para vocês, tá ok? Se vocês quiserem, depois eu posso fazer até uma aula só para tirar dúvidas, viu? Tá ok? A gente pode, sei lá, pegar um dia à noite, aí, uma segunda-feira à noite ou terça-feira à noite, a gente pega a apostila e eu marco um horário aqui e a gente tira algumas dúvidas. Tá certo? Eu vou fazer isso, eu vou organizar para fazer isso semana que vem. Beleza? Aí depois eu passo para você direitinho que dia que vai ser. Legal? Ô, gente, ó, e eu acho que o meu tempo está começando. Então eu vou iniciar a aula de hoje. Um bom dia para vocês. Nós já falamos da função hidrocarboneto e da função álcool. Hoje a gente vai ver, né, duas ou mais quatro funções. Eu não vou ficar correndo muito, não. Eu vou num tempo legal, porque se começar a dar uma atrasadinha, depois a gente marca outra aula e assim vai. Tá? Se eu correr muito, de repente você pode ter algumas dúvidas e fica ruim. Então eu vou fazer o seguinte, ó, antes de começar a nova função hoje, eu vou falar para você, eu vou fazer uma revisãozinha rápida das duas que eu já trabalhei, que foram as funções hidrocarboneto e a função, né, a função hidrocarboneto e a função álcool. Gente, então recapitulando, ó, hidrocarboneto são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio. Legal? Exemplo, esse que está aqui, ó. Se o composto tiver só carbono e hidrogênio, você diz que ele pertence à função hidrocarboneto. Eu vou passar os slides rápido aqui, porque nós estamos fazendo uma revisãozinha, tá? Ok? A gente aprendeu que os hidrocarbonetos são divididos em grupos. Então, eu tenho o grupo dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, dos alcadienos, dos ciclanos e dos aromáticos. São os grupos dos hidrocarbonetos. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Se o hidrocarboneto tem, se ele é aberto e só tem simples, ele é um alcano. Se ele é aberto e tiver uma dupla, ele é um alceno. Se ele for aberto e tiver uma tripla, é um alcino. Se ele for aberto e tiver duas duplas, ele é um alcadieno. Se ele for fechado, ele é um ciclano, tá? Ciclano. E se tiver o anel benzênico, você diz que ele é aromático.
Lembrando que essa bola no anel benzênico representa ressonância, aquele movimento das ligações. Ok? Para fazer a nomenclatura de hidrocarboneto, você usa a terminação O, certo? Lembrando que nos hidrocarbonetos, as insaturações, a dupla e a tripla, elas prevalecem sobre o radical. Então, quando você vai enumerar, você começa da ponta mais próxima da insaturação. Se tiver uma ponta mais próxima da dupla ou da tripla, é de lá que você começa a enumerar. Aí eu fiz alguns exemplos aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, comecei a enumerar da esquerda, porque a dupla está mais próxima da esquerda. 4 carbonos but, a dupla está entre os carbonos 1 e 2, eu coloco o número 1, sempre o menor deles. Dupla é em, hidrocarboneto sempre termina em U. Gente, eu pedi para você guardar até agora 4 radicais, né? Ó, o metil, que é o CH3, o etil, CH2CH3, o propil, são 3 carbonos e a valência está na ponta, e o isopropil são 3 carbonos e a valência está no meio. Então, esses 4 aqui eu preciso que você conheça direitinho por enquanto. Depois a gente vai trabalhar os outros, mas por enquanto esses 4 aqui já ajuda demais. Quando você vai escolher a cadeia, né, para dar o nome no hidrocarboneto, como eu falei para você, a insaturação ela prevalece. Para enumerar, insaturação, dupla e tripla também prevalecem. Joia? Aí depois, para dar o nome, primeiro você coloca o nome dos radicais, depois você coloca o nome da cadeia principal. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas isso a gente já discutiu. Só vou falar o primeiro aqui, ó. A radical CH3 é o metil, ele está ligado no ciclobutano, ó, 4 carbonos. Então é o metil ciclobutano. Esse daqui é legal, ó. Aqui eu tenho o radical metil, ó, CH3, olha ele de novo aqui. Aqui eu tenho o CH2CH3, que é o etil. E aqui embaixo, ó, 3 carbonos e a valência está na pontinha. Isso aqui é o propil. Pode falar propil ou iso, desculpa, propil ou N-propil, isso daqui. Legal? Quando você vai numerar, tem que começar em ordem alfabética. Ó. O etil levou o número 1, porque em ordem alfabética ele vem depois, ele vem antes do metil. E aqui o metil entrou antes, porque metil M vem antes de P de propil. Aí tem mais alguns exemplos que a gente já estudou, ok? Mais alguns exemplos, beleza? Aí tem as propriedades. Aí depois, eu lembrei para você o seguinte, ó. Quando eu vou dar nome no hidrocarboneto, eu começo sempre da extremidade mais próxima de uma insaturação, tá? Só que para as demais funções orgânicas que a gente vai estudar, tem mais umas 15 que a gente vai estudar, não é mais a insaturação que prevalece. Nessas demais funções que a gente vai estudar, álcool, enol, fenol, tem um monte, são 15, tá? Quem vai prevalecer é o grupo funcional. Então, agora a insaturação ela fica em segundo lugar, porque você vai começar a enumeração a partir da ponta mais próxima de um grupo funcional. E aí, a função álcool nós já trabalhamos, eu estou revisando. O que é um álcool? É quando você tem um OH, esse OH chama-se hidroxila, e ele está ligado num carbono saturado. Se a hidroxila estiver ligada num carbono saturado, você disse que o composto pertence à função álcool. Tá? Então veja, ó, só tem carbono e hidrogênio. O composto pertence à função hidrocarboneto. Se você tiver um OH ligado num carbono saturado, aí você tem a função álcool. Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho o OH e ele está ligado num carbono saturado. Ó. Esse carbono aqui só está fazendo ligações simples. Então aqui nós temos um álcool. Você pode representar os carbonos, forma estrutural, ou pode usar aquele risco, aquele traço, lembra? Aí, ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, e nesse carbono aqui eu tenho OH. Então, esse composto, esse aqui, é exatamente o mesmo, são duas representações diferentes que você pode fazer. Quando você vai fazer a nomenclatura de um álcool, você precisa usar a terminação -ol. Então, por exemplo, esse daqui, ó, que é o mais importante. 2 carbonos, prefixo -et. Só tem ligações simples. An, alcool, termina em -ol. Então, aqui nós temos o etanol. Legal? O radical CH2CH3, esse que está ligado na hidroxila, é o etil. Então, você pode chamar também esse composto aqui de álcool etílico, álcool etílico. Então, o etanol seria o nome oficial,
álcool etílico é o nome usual do composto. Beleza, moçada? Revisãozinha antes de começar. Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. OH ligado em carbono saturado é um álcool. E eu comecei a numeração da ponta direita, porque começa da ponta mais próxima da hidroxila, do grupo funcional. Então, esse aqui seria o carbono 1. Por isso que ficou butan 1-ol. Joia? Aí tem mais exemplos, beleza? Beleza, beleza. Aí, gente, começou a nossa aula de hoje, tá? Aqui eu não sei se o seu tá tampado aqui, mas é função enol, E-N-O-L, função enol. Presta atenção. Se o OH estiver ligado num carbono saturado, você diz que o composto é um álcool, certo? OH ligado em carbono saturado é álcool. Agora, veja esse meu exemplo aqui, ó. A hidroxila, o OH, está ligado num carbono que está fazendo ligação dupla, ó. Ok? Quando a hidroxila está ligado num carbono com dupla, não é álcool. Esse composto aqui você diz que é um enol. Beleza? Eu vou assim, ser repetitivo para entrar na sua cabeça. OH ligado em carbono saturado, álcool. OH ligado em carbono com dupla, enol. Para você fazer a nomenclatura de enol, é a mesma que álcool, você termina em ol. São coisas diferentes, só a nomenclatura que tem a mesma terminação. Exemplos. Dá uma olhada no primeiro aqui, ó. O OH está ligado num carbono que faz ligação dupla. Isso é um enol. Embaixo, OH ligado em carbono que está fazendo uma dupla, ó. Isso aqui também é um enol. E aqui embaixo a hidroxila está ligada num carbono com dupla. É enol. Se você disser que esses compostos são álcoois, você está errando. Álcool é quando a hidroxila está ligada no carbono saturado. Se tiver ligado num carbono com dupla, o composto pertence à função enol. Para você dar nome num enol, é a mesma coisa que dar nome num alcool, porque a terminação é a mesma. Então, olha aqui o primeiro exemplo. São dois carbonos. Você usa o prefixo et. Tem uma ligação dupla. Você coloca en. Enol também termina em ol. Então, aqui nós vamos ter o etenol. Ele pertence à função enol. Agora eu vou fazer o de baixo. Gente, a hidroxila, ela está mais próxima da ponta esquerda. Então, eu vou enumerar a partir da ponta esquerda aqui, ó. Isso é o carbono 1, 2, 3. 3 carbonos é prop. A ligação dupla, ela está entre os carbonos 1 e 2, ó. Você vai usar o 1, sempre usa o menor. 1. Dupla você coloca em. O grupo funcional também está no carbono 1. Então, você coloca o número 1 e termina em ol, porque enol termina em ol. Tá certo? Então, aqui nós temos o prop, 1, em, 1, ol. Esse é o nome correto do composto. Agora, vamos fazer embaixo, ó. A hidroxila, ela está no meio do composto. Se ela está equidistante dos extremos, ela não vai decidir se você começa da esquerda ou da direita. Ela está no meio. Então, a gente vai começar da ponta esquerda porque a dupla está mais próxima da ponta esquerda. Então, vai ficar assim, ó. 3 carbonos, prefixo prop. A dupla está entre os carbonos 1 e 2. Você vai usar 1 de novo, em. Só que agora o grupo funcional está no carbono 2. Então, você coloca em, né, um em, depois 2 ol, porque o ol está no carbono 2. Beleza, pessoal? Então, esses daqui são exemplos de enóis. Deixa eu só dar uma voltada aqui, ó. Estamos com um número legal de alunos. Ó, para quem entrou depois. Se o OH, se a hidroxila estiver ligado num carbono com dupla, você diz que o composto pertence à função enol, em, né? Ol, enol. Em por causa da dupla, ol por causa da hidroxila. Gente, lembrando que esse vídeo eu vou colocar depois, né, para você, lá no Classroom, e vou mandar também esses slides aqui. O que você precisa fazer? Pegar os slides que eu te mandei e passar para o caderno. Porque se eu tivesse em sala de aula, isso aqui seria a lousa que eu faria para você. Aí você copiaria no caderno. Então eu vou te mandar os slides, você passa para o caderno. Se a gente fizer desse jeito, moçada, o nosso impacto vai ser muito pequeno com essa paralisação. Tá certo? Para você ter uma ideia,
nós começamos esse esquema de aulas ao vivo aqui muito antes que todas as escolas da cidade. Então, o impacto sobre a aprendizagem de vocês está sendo assim muito mínimo. Se você continuar fazendo direitinho, pega os slides, passa para o caderno, faz os exercícios que a gente manda para você indicados, ou vai dar tudo certinho, tá ok? Ó, eu vou te falar agora uma coisa, mas eu vou falar assim muito rapidamente, porque quando eu estiver dando isomeria, nós vamos ver com calma, tá? A gente diz que os enóis são compostos instáveis. Enol é composto instável. Você nunca consegue ter um enol puro num recipiente. Vou te explicar por quê. Enol, ele é instável, ele sofre um fenômeno que eu chamo de tautomeria. Deixa eu ver se você consegue entender o que é a tautomeria. Ó, aqui à direita eu tenho um enol, tá? Aqui é a hidroxila e ela está ligada num carbono com duplo, ó. Beleza? Gente, quando eu tenho uma dupla, uma ligação é sigma, outra é pi. Lembra, né? A ligação pi é uma ligação fraca. Ela pode ser quebrada facilmente, a ligação pi, e ela pode se deslocar na cadeia. Lembra lá no benzênico, lá no anel benzênico, que ela tinha ressonância, ela ficava se movimentando? Então, ela pode se movimentar numa estrutura. Agora, vamos ver se você vai entender o que eu vou te explicar. Ó, aqui em cima, eu tenho o oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. Eletronegativo é o átomo que tem uma força muito grande para atrair elétron, para atrair ligação. Então, como o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, ele puxa a ligação pi para ele, tá? Ele tem mais força para puxar a ligação. Então, ele atrai essa ligação pi para ele. Só que o oxigênio só pode fazer duas ligações. Se essa ligação vier para cá, ele vai ficar com 3. Então, sai esse H que está aqui e vai lá para o carbono. Tá ok? Então, eu vou ficar assim, ó, C dupla O e um H que já estava aqui embaixo. Esse composto aqui, talvez a gente aprenda hoje, é um aldeído. Então, quando você tem um enol, você tem esse fenômeno da tautomeria e ele se transforma em um aldeído. Pode se transformar num aldeído ou numa cetona. O exemplo de baixo, dá uma olhada, ó, o OH está ligado no carbono com dupla. Então, aqui nós temos um enol. O oxigênio, ele vai atrair a ligação dupla, porque ele é mais eletronegativo. E o H vai sair. Se acontecer isso, eu vou formar esse composto. Ó, aqui tinha um H, ele saiu, foi para lá, e a dupla veio para cá. Beleza, moçada? Isso daqui na química chama-se tautomeria, que a gente vai estudar quando estiver dando isomeria, que é logo, logo. Na apostila 2 já tem isomeria. Então, o que você tem que saber por enquanto? Ó, enol é o composto que tem hidroxila, que tem o OH ligado no carbono com dupla. Enol é composto instável. Enol sofre tautomeria. Lembra desse nome, tautomeria? Lá na isomeria eu te explico direitinho. Certinho? Então você nunca vai conseguir um enol puro num recipiente. Ele vai sofrer tautomeria e vai ficar junto com o aldeído ou junto com a acetona. Ele se transforma, mas não é 100% dele. A maior quantidade dele vira aldeído ou cetona, mas no recipiente ainda sobra uma quantidade de enol. Eu digo que isso aqui é um equilíbrio dinâmico. No recipiente eu vou ter um pouco de enol e um pouco de aldeído, ou né, enol cetona. Quando tiver o enol e o aldeído, é um equilíbrio aldoenólico, aldeído-enol, certo? Quando tiver uma cetona, a gente tem cetoenólico, mas aldeído e cetona a gente vai estudar ainda, e tautomeria eu vou falar direitinho quando eu estiver trabalhando isomeria com vocês. Ok, pessoal? Então não fica preocupado por enquanto com esse item, não, que a gente vai estudar ainda com vocês. Legal? Agora, eu vou falar da função fenol. É outra função fenol. Gente, recapitulando. OH, hidroxila ligada em carbono saturado, álcool. Hidroxila, OH, ligada em carbono com dupla, enol. Agora, se a hidroxila, se o grupo OH tiver ligado diretamente ao anel benzênico, não é nem álcool nem enol. Agora você vai falar que é um fenol. Então, para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel benzênico. Ok, pessoal? Ó, muita saudade de dar aula ao vivo para vocês lá na classe. Só que se eu tivesse na classe nesse assunto aqui, eu ia desenhar essa fórmula e falar para você, moçada,
Fenol é quando a hidroxila está ligada num carbono de um anel benzênico, tá? Então, tem alguns assuntos que esse esquema de aula ao vivo aqui praticamente é exatamente igual à sala, né? Praticamente é igual à sala. Nesse caso aqui, ó, lá na sala eu ia desenhar, aqui já está pronto para você. Aí você olha, a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Você vai falar que esse composto é um fenol. Tranquilo? Aqui tem que tomar cuidado com esse detalhe. Ó, eu tenho 2 hexágonos e tenho 2 hidroxilas. Tudo bem? Só que é o seguinte, à esquerda, a hidroxila está ligada no anel benzênico. Quando tem essa bola, ressonância é o anel benzênico. Então, à esquerda tem um fenol. Só que à direita, o hexágono não tem a bola no meio. Então, não é o benzeno. Não é o anel benzênico, tá? Aí eu olho, esse carbono aqui, ó, tá vendo? Ó, esse carbono aqui da hidroxila, ele só está fazendo ligações simples. Então, aqui nós temos um álcool. Isso aqui não é fenol. Então, aqui eu tenho um álcool à direita e à esquerda tem um fenol. Se a hidroxila estiver ligada ao anel benzênico, é fenol. Então, cuidado que ele pode tentar te enganar. Beleza? Ok? Então, fenol à esquerda, à direita é um álcool cíclico. Não é fenol, porque isso aqui não é o anel benzênico. Gente, como é que você faz para dar nome em um fenol? Fácil. Você vai colocar a palavra hidroxi e vai dar o nome do hidrocarboneto aromático. Por exemplo, ó, esse daqui, você vai colocar hidroxi, depois você vai dar o nome do hidrocarboneto. Só que esse hidrocarboneto aqui é o benzeno, não é? Então o nome vai ficar hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno é o nome desse fenol aqui. Agora um detalhezinho. Esse daqui é o fenol mais simples que tem na química orgânica, esse daqui. Tá bom? Como ele é o fenol mais simples que tem na química orgânica, o pessoal chama ele comercialmente de fenol. Tá? Então, esse composto aqui, nome oficial dele, hidroxibenzeno. Qual é o nome comercial dele? Fenol. Então, ele pertence à função fenol e você dá o nome comercial a ele de fenol. Tá certo, moçada? Então, ó, se na prova eu perguntar para você qual que é a estrutura, qual que é a forma do fenol, aí você tem que desenhar essa estrutura aqui. Isso aqui é o fenol. Ele pertence à função fenol e recebe também o nome de fenol. E o nome oficial dele é hidroxibenzeno. Ok? Mais exemplos. Aqui, ó, de novo. Eu tenho aqui OH ligado no anel benzênico. Isso aqui é um fenol. Nome dele, hidroxibenzeno. Só que ele é mais conhecido como fenol, que é o nome comercial dele. À direita, eu também tenho um fenol. Ó, fenol. No caso aqui seria um difenol, porque são 2 grupos, mas é um fenol, pertence à função fenol. Esse nome comercial aqui, fenol, você tem que decorar, isso cai. Esse aqui não precisa, catecol não precisa decorar. Só que você precisa aprender a fazer a nomenclatura oficial dele. Então vamos juntos, ó. As hidroxilas estão em quais carbonos? No 1 e no 2, ó. Um pertinho do outro, 1, 2. Então você vai colocar 1,2 dihidroxibenzeno. Viu como é fácil? Aqui nós temos o hidroxibenzeno. Aqui nós temos o 1,2 dihidroxibenzeno. Lembrando que esse nome catecol não precisa decorar. Moçada, deixa eu só lembrar uma coisinha com você. Eu acho que eu comentei isso em sala de aula. Ó, quando no anel benzênico eu tenho 2 ligantes, além de colocar números, eu posso usar prefixos. Aqui eu não falei para você que é o 1,2 de hidroxibenzeno, não falei isso? Só que quando a posição relativa é 1, 2, eu também posso usar o prefixo orto. Então eu poderia dizer nesse exemplo aqui, assim, ó, orto de hidroxibenzeno. Quando que eu uso orto? Quando for 1 e 2. Se for 1 e 3, eu uso meta. E se for 1 e 4, eu uso para. Então, 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Esse daqui, por exemplo, ó, dá uma olhada, ó, é 1, 2, ó. Eles estão vizinhos, 1, 2. Então, você vai colocar orto. Tá vendo que aqui é o radical CH3? E ele está ligado no fenol, ó, fenol. Então, pode ser orto-metilfenol. Tá bom? Tem um outro jeito de fazer a nomenclatura aqui. Queria que você prestasse atenção.
Eu teria que colocar o número 1 na hidroxila, porque o grupo funcional manda. Então, ela ficaria no carbono 1 e o CH3 ficaria no carbono 2, ó, não é? Então, poderia ser assim também, ó. 2-metil hidroxibenzeno, tá? Então, você pode falar ortometilfenol, porque o metil está ligado no fenol, ou você pode falar 2-metil hidroxibenzeno, ou ortometil hidroxibenzeno. Aqui é 1,3, ó. 1,3. 1,3 a gente usa meta. 1,2 é orto. 1,3 a gente vai usar meta. E se fosse 1,4 seria para. Aqui no caso vai ser meta, porque é 1,3, meta, metil ligado no fenol. Então fica meta-metilfenol. Poderia ser também meta, metil hidroxibenzeno. Meta-metil hidroxibenzeno. E cuidado, quando a gente tem o CH3, o metil, nós podemos representar através desse traço aqui. Lembra? Ó? Isso aqui representa para nós um CH3. Então eu teria 1, 2, 3, 4. 1, 4. Aqui é o para. Certo? Então seria para metilfenol, o nome desse composto. Para metilfenol. Legal? Lembrando que eu vou enviar o vídeo, vou enviar os slides e você vai conseguir rever, se achar necessário, você pode rever. Quando você vai colocar no caderno, para dar o nome nele, você volta ao vídeo, né? Volta no vídeo e coloca o nome. Então, só para repetir, é o para-metilfenol ou para-metilhidroxibenzeno. Gente, tranquilos ou não? Agora, esse daqui, ó. Esse aqui também é um fenol. Por que é fenol? Porque a hidroxila está ligada num carbono com, né, o carbono do anel benzênico. Legal? Aqui eu não vou poder usar nem orto, nem meta, nem para. Eu só posso usar orto, meta e para quando tem 2 ligantes no benzeno. Aqui são 3, ó. A hidroxila é um ligante, mais um ligante, mais um ligante. Então aqui eu só posso colocar número. Aí é o seguinte, aqui nesse verso tem um carbono. Então aqui tem um carbono mais um, aqui é o etil, ó, etil, e ali é o metil. Em ordem alfabética, o etil ele ganha do metil. Então eu vou seguir aqui no sentido anti-horário. Eu tenho sempre que pegar os menores números para os radicais. Só que eu tenho assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui, como os radicais etil e metil estão equidistantes da hidroxila, aí eu vou começar a enumerar mais próximo dele, né, do etil, porque ele ganha na ordem alfabética. Então o nome fica assim, ó, 3-etil, 5-metilfenol, tá? Ou 3-etil, 5-metil hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno é a mesma coisa que fenol. Legal, pessoal? Então, ó, tem um pessoal que entrou depois aqui, eu tô vendo, né, que aumentou demais agora o número, tá quase todo mundo da sala. Você vai passar isso aqui para o seu caderno. E aí você vai fazer o nome, né? Você vai colocar o nome. Olha o vídeo de novo e coloca o nome correto dele. Eu vou até repetir, ó. 3, porque está no carbono 3. Esse é o radical etil, então fica 3-etil. Lá no carbono 5 tem o metil. 5-metilfenol. Ok, moçada? Beleza? Deixa eu ver se tem aqui alguma observação. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso, o Gustavo é hidroxi. Isso, é hidroxi. Hidroxi. É hidroxi. Legal? Mais um exemplo aqui, moçada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vou ter aqui agora. Ó, aqui eu tenho o naftaleno. Não sei se você vai lembrar. A gente tinha trabalhado em classe com ele, naftaleno. Naftaleno é anel benzênico. Tem anel benzênico, tem anel aromático. Então, se eu tiver hidroxila ligado nele, vai ser um fenol. Então, aqui nós temos um fenol. Agora, tem uma coisinha para te falar. Ó, no naftaleno, esse carbono que tem aqui a hidroxila, que tem o OH, ele é chamado de carbono 1, ou carbono alfa. Só que é o seguinte, pessoal, se a hidroxila tiver aqui, ou tiver aqui, ou embaixo aqui, ou embaixo aqui, é o mesmo composto.
Tá? Então, a hidroxila aqui, aqui, aqui ou aqui, você vai ter o mesmo composto. Legal? Aí você vai chamar esse composto aqui de alfa ou 1-nafitol. Agora, se a hidroxila tivesse aqui, aqui ou aqui nessas pontas, seria o beta ou carbono 2, seria então o beta-nafitol. Mas isso daqui não tem muita importância. Costuma cair fenol quando tem o benzeno. Quando tem o naftaleno, que é o exemplo que eu estou dando, não é muito importante, isso não costuma cair muito, não. Então, eu estou só colocando aqui para você saber que existe, mas a gente não vai ficar muito preocupado com isso, não. Gente, tá legal ou não? Certo? Essas propriedades aqui, a gente vai discutir com vocês depois, tá? Tem um assunto que eu ainda preciso falar para você, nós vamos trabalhar isso daqui depois. Eu só queria adiantar agora, em termos de propriedade, embora eu trabalhe isso mais à frente, que os fenóis, eles têm um caráter ácido. Fenol tem caráter ácido. Gente, álcool é neutro, não tem caráter ácido. Enol é neutro, não tem caráter ácido. Só que a hidroxila do fenol, ela dá ao fenol um certo caráter ácido. Porque esse H da hidroxila aqui, ele pode ionizar. Se você colocar em água, lá, ó, ele sai. Quando um composto perde H+, você diz que ele tem caráter ácido. Então, guarda para mim, a gente depois vai reforçar quando voltar em aula, fenol tem caráter ácido. É um caráter ácido leve, mas fenol tem caráter ácido. Joia? Bom, se ele tem caráter ácido, ele pode reagir com uma base, por exemplo. Aqui, ó, peguei um fenol e estou reagindo com uma base, hidróxido de sódio. Como é que a reação acontece? Sai o H, ok? E entra o Na no lugar. E o H junta com o OH para, né, produzir água. Só que reações orgânicas é um assunto mais para frente. Isso eu quis colocar aqui só para te lembrar que fenol tem caráter ácido. Ok, pessoal? Agora é o seguinte, ó. Eu vou dar uma mudada de tela aqui. Eu espero que não tenha problema, né? Porque agora eu vou mudar de assunto e vou trabalhar a função aldeído. Certo? Então, o que a gente já sabe por enquanto? Ó, hidrocarboneto, quando tem só carbono e hidrogênio. Álcool, quando a hidroxila está ligada num carbono saturado. Enol, quando a hidroxila está ligada num carbono que faz dupla. Fenol, quando a hidroxila está ligado diretamente ao anel benzênico. Agora apareceu aqui mais uma função. Tá? O meu aqui ficou bem em cima do trem aqui. Eu acho que não sei se você vai conseguir entender. Mas é aldeído. Função aldeído. O que é um aldeído? É o composto que tem o grupo C-OH. Tá? Esse grupo aqui, ó, C-OH, ele recebe o nome de carbonila. Carbonila. Então, quando você tem carbonila, né, na ponta assim, do composto, esse C-O tem que ser um carbono primário, tem que estar na pontinha, você diz que o composto é um aldeído. Joia? Aqui, ó, exemplo. C-OH. Isso daqui é um aldeído, ó. C-OH é um aldeído. Ó, o de baixo. C-OH. De novo, ó, carbonila em carbono da ponta, em carbono primário, você diz que o composto é um aldeído. Moçada, eu posso representar o composto assim, eu posso representar em traços. Ó, ó os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. Aqui tem um carbono, 2, 3, 4. Então, esse composto, esse aqui é exatamente a mesma coisa. Quando tem C-OH, a função é aldeído. Como é que você vai dar nome ao aldeído? Exatamente como você dava nome em enol, como você dava nome em hidrocarboneto, como você dava nome em álcool. Só que você vai usar uma outra terminação. Qual que é a terminação? Aldeído, você usa a terminação al. Olha o meu exemplo aqui, ó. 4 carbonos. Você usa o prefixo but. Legal? Entre carbonos só tem ligações simples. Você usa an. Aldeído termina em al. Então vai ficar butanal o nome desse composto aqui. Ok, pessoal? Deixa eu só ver aqui, ó. João Gabriel está falando, cansei, difícil demais. Não, eu não estou achando não, viu? É só o João Gabriel que está reclamando aí. Mas se eu tivesse lá no quadro branco,
E eu ia escrever essa estrutura aqui para vocês. A diferença é que ela já está pronta aqui. Como é que eu faço para dar o nome? Quantos carbonos tem aqui? Quantos? 4. Prefixo but. Entre carbonos só tem ligações simples. Eu uso an. Por que que isso é um aldeído? Porque tem um grupo C dupla OH. Aldeído a gente sempre coloca em al. Gente, inclusive, eu recebi algumas notificações de aluno aí, dizendo que está aprendendo mais aqui do que na aula normal. Eu não sei se isso foi um elogio ou uma crítica da aula normal, né? Mas tem gente que está se adaptando de boa nessa plataforma aqui. Tá certo? Então, para continuar, quantos carbonos tem aqui? 4. Você vai usar o prefixo but. Tá vendo que entre carbonos só tem ligações simples? Eu uso an. Aldeído termina em al. Todo aldeído vai terminar em al. Então vai ficar o nome desse composto butanal. Quer ver? Se tivesse só carbono e hidrogênio, não seria o butano. Mas como é um aldeído, você vai colocar o butanal. Beleza? Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vai assistindo aula e depois passa no caderno, né? E veja o vídeo de novo. Como você está trancado na sua casa aí, está de molho, você pode ver esse vídeo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Pega as telas que eu vou te mandar, os slides que eu vou te mandar, passa para o caderno. Moçada, não tem jeito de aprender porque é muito tranquilo. Ó, mais alguns exemplos aqui, ó. Quer ver? Tá vendo esse aldeído aqui? Só tem um carbono, ó. Prefixo met. A dupla não está entre carbonos, então eu tenho que usar an. Aldeído, eu uso al. Então, metanal, metanal. Olha o de baixo. 2 átomos de carbono. Você vai usar et. Entre carbonos que eu olho, só tem ligações simples. Então, eu uso an. Todo aldeído termina em al. Então, aqui nós vamos ter o etanal. Me ajuda aqui, ó. Tem na pontinha C dupla OH? Tem. Então, é aldeído. Olha o de baixo. C dupla OH, também é aldeído. Moçada, se eu tivesse lá em sala de aula, eu pegaria esse composto, colocaria na lousa e você copiaria. Qual que é a diferença? Aqui ele já está na tela. Você vai copiar no seu caderno, mas já está na tela. Por que que eu sei que isso é um aldeído? Porque na pontinha tem o C dupla OH. Toda vez que tiver carbonila, né, o C dupla O, na pontinha junto com H, você diz que é um aldeído. Quantos carbonos tem? 3. Prefixo prop. Só tem ligações simples. An. Terminação de aldeído é al. Mais um aqui, ó. Mais um. Eu tenho 4 carbonos. But. Entre carbonos só tem ligações simples é an. Aldeído é al. Então aqui nós temos o butanal. O outro, eu vou contar quantos carbonos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 é pente. Entre carbonos só tem ligações simples. An. Aldeído, você usa al. Agora o próximo, ó. 2 carbonos, você usa et. Eu tenho só ligações simples. Eu uso an. Só que agora eu tenho 2 grupos funcionais de aldeído, um na esquerda e um na direita. Então eu vou usar dial. Para ficar mais fácil de falar, eu coloco a letra O. Então fica et, an, o, dial. Etanodial é o nome correto desse composto aqui. Tá bom? E esse outro aqui, eu tenho o benzeno e é um fenol. Desculpa, e é um aldeído. Não é? Então vai ficar benzenoaldeído. Vai ficar benzaldeído. Tem esse nome aqui, fenilmetanol, mas o pessoal quase não usa. O pessoal prefere usar benzaldeído para esse composto aqui. Aqui no meio, nós temos os nomes comerciais, tá vendo? Só que nomes comerciais a gente vai estudar numa outra aula. Pessoal, não é difícil, é muito tranquilo. Eu estou sendo avisado aqui que já está terminando o meu tempo. Daqui a pouquinho, eles vão interromper a gente, tá? Ô, gente, tem outra opinião aqui, ó. O Gustavo Caetano, né? No quadro ia dar para ver as outras coisas que já foi passado. Aqui é só você voltar nos slides. Aí, ó, a Laís até falou, é só você pegar os slides depois. A gente está disponibilizando isso, você pode ver uma vez, 2 vezes, 3 vezes assim. Gente, esse é a melhor solução? Não, mas é a solução que a gente tem. Tá certo? Ó, eles vão interromper a gente a qualquer momento.
Se você, se você quiser tirar dúvida, pode entrar, na hora que abrir o grupo lá do WhatsApp, pode me